No vídeo passado, nós encerramos o nosso conteúdo de Revolução Francesa, vendo justamente como o Diretório chegou ao fim, com o golpe 18 Brumário. Vimos o que foi o golpe 18 Brumário, que foi justamente uma associação de alguns partidos políticos com o apoio do povo, né, que vinham fortalecendo a imagem de Napoleão Bonaparte como um grande líder dentro da França. E a alta burguesia acabou se associando a todo esse movimento e ajudando Napoleão Bonaparte a chegar ao poder e começar uma nova fase na administração da França. Uma administração que seria agora a passagem da França para o Império, sim, o retorno da França para um modelo de império, uma forma imperial de se governar, porém agora voltado ali para os ideais da alta burguesia. Então, é um novo processo, é uma nova forma de governo que ainda não existia dentro da Europa e que tinha sim o interesse por parte de Napoleão Bonaparte e todos os seus apoiadores de mudar a forma com que aconteciam as organizações políticas e econômicas em toda a Europa. A gente começa a falar nesse vídeo de hoje sobre o governo de Napoleão Bonaparte, que a gente vai dividir em dois períodos, né? O período consulado vai durar de 1799 até 1805 e, na verdade, durante essa época, Napoleão Bonaparte dividia o poder com duas figuras muito importantes na França. Um era o general Ducos e o outro era o general Sieyès. Porém, Napoleão Bonaparte assumia aí como principal cônsul, né, e tomava as principais decisões. O outro período, o período imperial, vai de 1805 até 1815. Né? E as características desses dois períodos, principalmente, as principais características, é que Napoleão Bonaparte queria agora transformar a França numa região muito mais forte que qualquer outra nação europeia. E que ele queria uma unificação das nações europeias como uma nação francesa. E a partir disso, por causa disso, ele vai começar o processo de expansão napoleônica. Ainda no fim do período do consulado, Napoleão começa a implementar as chamadas reformas napoleônicas, que são a base de todo o seu governo, já na fase imperial, que vão, na verdade, servir de apoio para o fortalecimento da cultura francesa e do seu expansionismo. Entre essas atitudes, nós vamos tomar como as principais a reformulação do sistema bancário, a taxação de produtos importados e, relacionado a isso, a criação do Banco da França, a concordata, que foi um acordo feito com a igreja, onde a França pagava taxas, né, de volta à igreja pelos danos que a igreja sofreu durante todo o processo de revolução. A criação das escolas normais, porque houve um total apoio à educação durante o governo napoleônico, e relacionado a essa criação das escolas, também as escolas profissionalizantes. Tudo, é claro, voltado à melhoria da economia, visando aí auxiliar melhor a classe burguesa que foi tão importante para Napoleão. Já em 1805, algumas nações absolutistas começam a se unir para lutar contra os ideais de Napoleão Bonaparte, que eram ali ultrapassar os limites territoriais da França e dominar toda a Europa, como a gente já vem falando. Nações como a Prússia e a Áustria acabam se unindo à Inglaterra, que não era absolutista mais nessa época, mas que tinha muito medo da importância da figura de Napoleão Bonaparte, considerava ele uma pessoa muito perigosa por causa dos seus ideais. Em 1805 acontece a Batalha de Trafalgar, né, que é quando a França tenta invadir a Inglaterra, porém sem sucesso, porque a marinha britânica era muito forte. Porém, Napoleão Bonaparte consegue subjugar praticamente toda a Europa continental, retirando os principais líderes de todos os países, né, de todas as nações, todos os estados absolutistas, e colocando parentes dele no lugar desses líderes no trono de cada uma das regiões que ele ia conseguindo dominar. A partir desse domínio que Napoleão Bonaparte consegue impor em cima da parte continental da Europa, ele começa o bloqueio continental contra a Inglaterra. O bloqueio continental consistiu em impedir, barrar o contato ali, né? Tanto comercial, quanto social, quanto político, entre as nações do continente europeu com a Inglaterra, que, como vocês sabem geograficamente, se a gente for analisar, é uma ilha. Faz parte da Europa, porém, é uma região ilhada, afastada da parte continental. Esse bloqueio continental ele tem a intenção de enfraquecer financeiramente e, obviamente, politicamente a Inglaterra. Porém, tem um furo nesse modelo, nessa engrenagem do processo de Napoleão Bonaparte. E esse furo se chama Portugal. Gente, só para vocês entenderem, a partir daqui vocês vão perceber uma mudança total na qualidade da imagem, na iluminação e tal.
porque deu problema no meu drive, eu perdi uma parte do conteúdo de vocês, eu tô tendo que regravar. Mas vamos lá. Eu tava falando de Portugal. Portugal não vai aderir ao bloqueio continental, obviamente, porque as relações entre Portugal e Inglaterra eram mais rentáveis para Portugal. E além disso, a Inglaterra tinha uma pressão política, uma pressão até bélica em cima de Portugal, então causava mais medo a Portugal do que a própria expansão napoleônica. Então, acaba que os portugueses continuam sua aliança com os ingleses, e isso vai facilitar a presença dos ingleses ainda dentro da Europa continental. Uma outra região que também não vai aderir ao bloqueio continental, mas aí por mais questões próprias, de não aderir, não facilitar a expansão aí dos ideais franceses, é a Rússia. Em Portugal, o que vai acontecer é que quando Napoleão tenta invadir Portugal, quando as tropas napoleônicas invadem Portugal, acaba não surtindo efeito nenhum, porque o ideal das invasões dos estados absolutistas era destronar o rei. E o rei português não estava mais lá, né? Toda a corte portuguesa, toda a parte mais influente da corte portuguesa, foge de Portugal em 1808, vem para o Brasil, mas esse é um outro processo, nós não vamos falar sobre isso ainda. Já na Rússia, o que vai acontecer é a invasão da Rússia, né? Como Napoleão, seguindo à frente todas as ideias de Napoleão, de invadir todas as nações que não aceitassem entrar para dentro do projeto de expansão francês, eles invadem a Rússia em 1812. Inicialmente, o governo russo, o Estado russo vai aderir a uma tática chamada de terra arrasada. Eles queimaram tudo, eles destruíram tudo, os campos, abandonaram as cidades. E Napoleão achou que isso estava acontecendo porque eles tinham medo da presença dos franceses. Né? Napoleão entra com 600 mil homens, 180 mil cavalos na Rússia. Ele vai adentrando a Rússia, achando que está dominando tudo, porém os russos têm toda uma tática armada. O inverno russo é muito rigoroso. Chega a bater, nesse ano, né, chegou a bater 40 graus negativos. Para vocês terem uma ideia, uma geladeira congela tudo antes de chegar em 10 graus negativos. Na Rússia, estava batendo 40 graus negativos. Né? Os russos sabiam como se proteger desse inverno tão rigoroso, eles conheciam principalmente seu território, mas os franceses não. O que vai acontecer? Grande parte da tropa francesa morre antes mesmo de chegar em batalha. Uma outra parte desiste, abandona. Então, né, os franceses acabam aí sendo derrotados sem ter ao menos a chance de lutar de verdade pela expansão napoleônica. E é assim que os russos conseguem ganhar. Essa vitória dos russos, obviamente, com o auxílio das tropas da Áustria, da Prússia e da Inglaterra, vai enfraquecer de vez o governo de Napoleão. Ele é preso nessa batalha, né? E ele é levado para ser julgado, ele é levado para ser colocado para... Esqueci o nome da palavra que se usa neste momento, essas pessoas. Ele é colocado em exílio fora da Europa e vai começar o seu julgamento. E é isso que a gente vai falar agora. O julgamento de Napoleão Bonaparte. O Congresso de Viena é onde todos os líderes mais importantes de toda a Europa se reuniram para decidir qual seria o destino do Império Francês, que tinha sido tão expandido, e de Napoleão Bonaparte. O que foi decidido foi que ele continuaria preso, né, exilado da Europa, e todo o Império Francês foi repartido aí. Nações como a Prússia, a própria Rússia, que tinha o maior exército de toda a Europa, e a Áustria ganharam novos territórios, anexaram novos territórios, enquanto, obviamente, toda a França, o Império Francês, agora que tinha sido expandido, foi totalmente desmembrado. Enquanto isso, na França, né, Luís XVIII, irmão de Luís XVI, que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa, assume o governo francês. Com o apoio dos outros líderes, ele traz de volta o absolutismo, né, para a França. Só que não era o fim de Napoleão Bonaparte, porque ele foge do exílio, ele volta para a França, ele expulsa o rei e ele governa de novo. Só que dessa vez só vai durar 100 dias, ele é sitiado aí por todas as outras tropas que viviam agora em aliança, obviamente. Ele é expulso mais uma vez, né? Dessa vez condenado à morte, e temendo, né, tipo, outras ações futuras parecidas com essa de Napoleão Bonaparte,
acontece a Santa Aliança. A Santa Aliança vai acontecer inicialmente entre Prússia, Rússia e Áustria, e depois França e Inglaterra também entram para essa Santa Aliança, que era um acordo ali entre todas as suas lideranças para que barrassem todos os possíveis movimentos liberais que acontecessem no futuro, né? A exemplo de movimentos parecidos com esse de Napoleão Bonaparte. Porém, a aliança não vai durar muito tempo por causa de discordâncias, principalmente discordâncias políticas, né, de administração política. A Santa Aliança é quebrada, mas nesse primeiro momento ela é dada como certa, principalmente para tentar apagar da história ali da Europa naquele momento o que foi esse terror da expansão de Napoleão Bonaparte. O conteúdo é esse, né? Inclusive, né, essa batalha da expulsão de Napoleão, essa última batalha extra que eu lembrei agora, essa batalha, a última expulsão depois do governo de 100 dias, é chamada de Batalha de Waterloo, certo? Agora sim, o nosso conteúdo termina por aqui. Já sabem como funciona. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário que eu volto e tiro as dúvidas de vocês. Boa aula e até a próxima semana. Tchau!